Bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos a mais um Café Social. Pegue a sua xícarazinha, coloque seu cafezinho e vamos com a gente para esse bate-papo com pessoas especializadas, pessoas voltadas à área e assistência a essa parte social. Como vocês sabem, o Café Social tem um condão de ajudar e de desmistificar algumas coisas e de interesse da população mais carente. Então, hoje, como convidado, está aqui um grande advogado previdenciarista, tá? Dr. Caio, seja bem-vindo. Dr. Henrique, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação. Rapaz, eu que agradeço em estar aqui, diante, como eu comecei falando, em saber que você foi um servidor do INSS, em Exato. saber que você deixou a vida do serviço. Foi uma decisão difícil. E aí passou a advogar. Isso prova para a advocacia jovem que a coisa funciona. E é possível. É possível. Desde que você... Eu só acho o seguinte, eu prezo por uma situação que se você vai com honestidade, verdade, com Deus acima de tudo, sim, sempre, você consegue chegar ao seu objetivo, sem passar por cima de ninguém, verdade, sem precisar prejudicar ninguém. Então, assim, eu venho acompanhando você de umas longas datas, desde a época que você é mais jovem, desde a época que você era servidor, eu já sabia, e vejo os elogios, porque todos que já passaram aqui falam muito bem de você. Então mostra que você é uma pessoa do bem, entendeu? Então, e que você não sabe, e eu vou lhe dizer agora, por que fez você vir para cá, porque o Café Social ele tem um condão, além de ajudar a população, justamente nessa coisa da carência, do carente, daquela pessoa que precisa. E eu vi que você faz um trabalho social com a Casa da Sopa, isso, alguma coisa Instituto Amigos da Sopa, muito Instituto bom, o amigo da Tibério. Pronto. Então aí mostra assim, que você tem essa bondade, né? Que você tem essa visão de poder ajudar as pessoas. A visão do social, né, doutor Henrique? A gente aqui nessa terra, como o senhor muito bem colocou, a gente está aqui para várias funções, para trabalhar, agregar na família, nos amigos e também se prestar a servir a sociedade. É verdade. Como o senhor falou muito bem, o senhor muitas vezes trabalha de forma gratuita, isso, exerce sua função, cumprindo a missão de Deus para assistir aquelas pessoas que de fato precisam. Eu também me vi nessa missão, nessa oportunidade que apareceu na minha vida, de participar do Instituto Amigos da Sopa, que é um instituto muito bem organizado, um instituto que vem crescendo, vem prestando um assistencialismo muito bom para o pessoal do Antares, e além disso está crescendo no estado de Alagoas. Que bom. Com suas dificuldades, que você sabe, né, que todo esse instituto tem suas barreiras, suas lutas, batalhas, mas eles fazem o possível e o impossível para ajudar o próximo. E me convidaram para esse instituto, para estar lá levando informação previdenciária, tirando dúvidas jurídicas, fazendo encaminhamentos para órgãos públicos, dizendo, busque a defensoria, busque nesse caso o PROCON, busque nesse caso tal órgão, porque essa informação faz muita diferença. É verdade, é verdade. Às vezes uma informação simples sobre a atualização do CAD único para manter o BPC Loas significa a diferença para a família entre comer ou não, porque você sabe, o BPC Loas, um salário mínimo faz toda a diferença na vida dessa população, de quem está nessa situação, infelizmente, de vulnerabilidade. É a diferença entre tomar um remédio ou não, comer naquele mês ou não. Esse benefício, infelizmente, muitas vezes é criticado, como você sabe, mas tem um papel social indispensável. Quem precisa, quem recebe, sabe a importância e a diferença que faz na vida receber esse benefício. É verdade. E assim, que Deus continue tocando no seu coração para que mais pessoas possam ser ajudadas, sim, entendeu? Sem dúvidas. Eu também me ponho à disposição para ajudar o Instituto no que ele precisar, tá, com a minha expertise, tá? De antemão digo a você. O Instituto sempre aberto para pessoas que querem ajudar, é muito bom. Eu lhe digo de antemão, não cobro nada por Maravilha. isso, tá? Eu tiro, só digo a você o seguinte, eu preciso viver e tenho que trabalhar e fazer sem dúvida, atividades, advocacia. Eu tiro um dia na semana para ajudar. Isso o tempo já é muito valioso, já ajudaria demais, com certeza. Lógico, eu digo a você que, assim, eu também tenho que parabenizar, Caio, alguns deputados hoje que têm essa visão do social.
O Alexandre Aires, tá? É um cara que ele visa muito isso. Você vê o Cabo Bebeto, um cara fantástico, entendeu? Doutora Fátima também, uma pessoa que com o filho dela ajuda muito, entendeu? Então, assim, tem Leonan, Cibele Moura, são vários deputados que já atuantes que hoje observam isso, entendeu? Sim. Eles olham nesse condão de que os institutos, eles precisam, entendeu? Que ele vê a carência, porque a gente chega nesse lugar precisado, né? E o instituto está mais próximo da comunidade. Com certeza. É a linha de frente. É a linha de frente que faz esse atendimento ali diretamente à população. Está ali junto da dor do indivíduo. Com certeza. É o primeiro ponto de apoio que o cidadão tem, são esses institutos. Por isso que eu acho que deve ser valorizado, deve ser incentivado e parabenizado, né, esse tipo de iniciativa. E você vê o seguinte, imagine hoje, sem a pestalose, se ela não existisse, imagine se a FUNBrasil não existisse, Verdade. se lá o do Carimbão, me fale o nome agora, mas é lá em cima, entendeu? O do Galba, quer dizer, se esses institutos não existissem, quantas pessoas não estariam sem assistência? Verdade. Né? Eu tenho alguns exemplos de alguns institutos aqui próximos em que eu digo assim, de sorte Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente ajudar, né? Sim. Porque a gente sabe que ajudando, nós somos ajudados muito mais por Deus. Entendeu? Já a gratificação que a pessoa recebe de estar se prestando ao próximo, né? O espírito fica mais iluminado, mais abençoado. E a vida em si tem mais sentido. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que eu levo as minhas filhas, doutor, eu levo as minhas filhas à entrega de sopa, ou alguma entrega de alimentos. Eu levo ela para ela dar valor, como elas são pequenas, para elas darem valor àquilo que é o brinquedo dela, para não quebrar, Perfeito. A comida quando não querem a comida, ou fica naquela coisa de que não quero isso, não quero aquilo, né? E a gente vê pessoas passando necessidade, certo? Então eu faço isso. Está mais do que certo, até para entender como funciona o mundo, e saber que aquele mundo perfeito que o pai construiu foi com muito esforço, muita luta, e já colocar na mente delas essa visão de ajuda, de solidariedade, né? Isso. E valorizar o que tem, que é o que é mais importante. E eu quero que o senhor aproveite aqui o espaço para vocês que têm a necessidade, que têm a dificuldade de acesso. Doutor Caio foi servidor do INSS. Entendeu? Ele foi servidor do INSS. Foram 8 anos. Então é um cara que tem uma expertise fantástica em tudo. Então, assim, quero que você fale um pouquinho sobre esse benefício, o BPC Loas, que muitas vezes é criticado pela grande categoria. Então, passo a palavra para o senhor. O BPC Loas, basicamente, é um benefício assistencial destinado a pessoas idosas a partir de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência que estejam em família de baixa renda, né? Baixa renda, o INSS hoje tem na questão do critério legal o valor de 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Esse limite. Já na via judicial a gente sabe que o entendimento é diferenciado, tem uma flexibilização, até para garantir o acesso a pessoas que mesmo nesse limite legal, matemático, mas a realidade de fato é outra. Precisa do benefício porque senão não consegue sair da situação de miserabilidade. Verdade. Por isso vê esse benefício, que é um benefício assistencial, que fique bem claro, ele é trabalhado pelo INSS, mas não é um benefício previdenciário. É um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, que não tem, infelizmente, direito a 13º. Está sendo batalhado no Congresso esse direito, que eu acho justo e necessário. Também. É um benefício, como o senhor falou muito bem, criticado, infelizmente, muito, muito criticado, mas que tem um papel social muito importante. Eu digo importante por 2 motivos. Primeiramente, porque combate diretamente a questão da vulnerabilidade social. Vai o dinheiro direto para a família. Não tem nenhum intermediário, ninguém no meio. Vai direto na conta da família. E o segundo ponto é que muitas pessoas que deveriam ter direito a se aposentar, e as pessoas às vezes se esquecem disso, pessoas que trabalharam a vida toda, mas infelizmente de modo informal, por culpa do empregador primeiramente. Em segundo lugar, do governo, que tem a obrigação de fiscalizar as relações trabalhistas, e às vezes não cumpriu a missão. Esse cidadão acaba sendo empurrado para o BPC Loas e não tendo acesso à aposentadoria porque não teve o seu vínculo trabalhista reconhecido. Não por culpa dele, porque ele trabalhou, mas muitas vezes porque não houve a contribuição
o empregador falhou, o governo falhou na fiscalização. Então, esse benefício é indispensável. Imagina a situação de um cidadão que trabalhou durante 30 anos, mas só tem registrado na carteira 14 anos de contribuição. O cidadão, quando completa 65 anos de idade, ele não tem direito à aposentadoria por idade. Verdade. Ele vai ter que se recorrer do BPC-Loas como forma de proteger a sua subsistência nessa idade, que ele tem uma dificuldade absurda de conseguir trabalho para se manter. Então, tá aí a importância do BPC-Loas, que deve ser considerada sempre. Então, você está dizendo que é o seguinte, para os nossos as pessoas que estão nos assistindo, o senhor disse aqui que se o empregado não contribui, né, não paga a contribuição daquela pessoa que trabalhou ali, ele não vai ter direito ao benefício, no caso, a aposentadoria dele? Me explica melhor isso para aqueles que estão ali ouvindo. Perfeito. A legislação previdenciária garante a qualquer trabalhador que exerceu a atividade o direito ao reconhecimento do vínculo, ainda que o empregador não tenha contribuído. Certo. Porém, a gente sabe que para comprovar esse trabalho que foi realizado há 20, 30 anos atrás, muitas vezes que as empresas já não existem mais, já estão extintas. Isso. Às vezes o empregador já faleceu, às vezes o trabalhador não tem nenhum documento para comprovar aquele vínculo. Certo. Já aconteceu várias vezes no meu escritório de chegar o cidadão e dizer, não, eu trabalhei durante tanto tempo, só que foi, como eles chamam, clandestino, que é o informal. É verdade. Mas o senhor tem como comprovar essa situação? Não, a empresa fechou, não tem nenhum documento. Infelizmente, quem fica no prejuízo é o trabalhador. Verdade. Entendeu? Verdade. De toda forma, o trabalhador acaba sendo a relação, o lado mais frágil dessa relação, né? E ele acaba tendo que se socorrer do BPC-Loas por uma falha, uma culpa que não foi dele. Uma culpa que foi do Estado, que foi do empregador. Então, é muito bom vocês frisarem, entendam, quando você está dentro de uma empresa, certo? Você está trabalhando, que já tem um bom tempo dentro dela, garanta provas. Exatamente, a documentação. Documentação. Porque, como o doutor Caio aqui bem falou, quando você não tem como provar que você trabalhou, ou como todos falam, né, na linguagem popular, clandestino, você lá na frente, na sua velhice, quando você acha que vai poder ir para casa descansar e receber o seu benefício, ou a sua aposentadoria, no caso, você não tem porque não foi recolhido e você não tem como provar. Exatamente. Infelizmente, é uma realidade que muitos enfrentam. Infelizmente. A gente vive esbarra direto, principalmente as pessoas mais nos interiores também, Exato. né? Que as empresas muitas vezes elas não são informais, Exato. né? Tem só a CNPJ, mas quando não tem, existe. né? Às vezes tem. Verdade. É verdade. É a realidade, né? A contratação informal. Exato. É verdade. Mas isso eu acho assim, o senhor como já foi servidor, Isso. e assim, tirando aqui um ressalvo, parabenizando a todos que estão ali, porque muitas vezes a gente pensa que o erro ou a deficiência está no servidor, na verdade, doutor Caio. E não nele. Sim, você vê o Marcelo Lima, um cara fantástico. Verdade. Se dispõe a ajudar. Brilhante, o Marcelo Paulo, diferenciado. a Paula Aguiar. Passaram por aqui. Tudo servidores exemplares. PH, Paula. A Penha, meu irmão, uma batalhadora. fantástica. Uma máquina de trabalhar, entendeu? Então você vê, são servidores que Dão sangue pelo sistema. Agora, infelizmente, o número é muito grande, tá? A demanda é absurda. Infelizmente, a quantidade de servidores é reduzida. A estrutura, o ambiente de trabalho, infelizmente, não é tão adequado como deveria ser. Aqui, quando eu comecei a trabalhar, foi lá no Monte Máquinas, que era lá no centro, lembra, né? Lembro sim. Infelizmente, a estrutura lá não era muito boa. Melhorou hoje, que está lá no tabuleiro, um prédio novo. Mas no início, na minha entrada no INSS, eu já senti logo aquele impacto, sabe? Do órgão público, uma situação assim... Carente, não né? tinha tanta estrutura para desenvolver a atividade com qualidade, como o próprio cidadão merece. Por quê? Exato. Se você dá condições ao servidor, um ambiente de trabalho agradável, com tudo organizado, isso vai refletir em quem está do outro lado, que é o segurado que está buscando o serviço. Entendeu? Verdade. Isso daí não tem como ser diferente. É a necessidade básica da estrutura para o servidor,
para ele poder exercer o seu serviço, o seu desempenho da melhor forma possível e atender bem a sociedade. Por isso que eu sempre falo, eu sou um defensor dos servidores do INSS. Às vezes sou criticado por isso, mas eu tive lá e eu sei que não é sempre, não é fácil. Não é fácil. Você tem uma legislação complexa, uma legislação difícil, Exato. uma legislação que você tem que ter a maior atenção, porque qualquer erro do servidor, ele é penalizado. É verdade. O servidor está sempre sendo penalizado, infelizmente. E eu tenho certeza que nenhum servidor sai de casa pensando em negar benefício e prejudicar alguém. Não seria uma pessoa normal. Não. Imagina, a pessoa sair de casa e pensar, não, vou lá hoje para negar tantos benefícios. Ninguém sai assim pensando. Agora, o que acontece é que a legislação é complexa, falta treinamento, falta estrutura, falta todas essas condições para melhorar o atendimento à população. É verdade. E assim, e o governo em si, ele tem tentado mudar isso. Sim. De sorte, eles colocam esse canal, que é por isso que a gente tenta mostrar, através um pouco de informação que nós temos aqui dentro do Café Social, para aqueles que não têm ainda a cultura, às vezes a falta de acesso a essa questão da informática, porque muitos idosos não sabem nem ainda tem deles que não tem celular. É verdade, doutor Rick. Infelizmente é uma dificuldade muito, muito grande que sofrem. Então sofre bastante com isso. Então, assim, esses canais que são abertos pelo governo, de sorte... Canais remotos, né? Os canais remotos facilitam a vida tanto do servidor, sim, como também daquelas pessoas que estão precisando, né? Exato. Que, de sorte, como o senhor falou, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão que o senhor disse aí, que está muito atrelado, que é o CadÚnico. Sim. Tá? Explica um pouco para eles o que é isso, como é que é isso. Vamos lá. Em relação aos canais remotos, como o doutor Rick colocou aqui muito bem, foi um avanço que a Previdência alcançou. Eu entendo que foi um ponto muito positivo, porém, ele não pode ser exclusivo. Abre-se mais canais para atendimento e quem tem facilidade em celular, tablet, computador, faz por lá, sem problema nenhum. Não tem problemas. Você tem facilidade com computador, com tablet, com celular, ou você pode ajudar seu familiar, seu tio, seu pai, quem seja, faz por lá. Consegue resolver sem sair de casa. Exato. Mas e aqueles outros segurados que não têm essa facilidade, às vezes têm uma dificuldade tanto na questão da informática como nos próprios conhecimentos básicos, como português, como questão de falta de estudo que o Estado não deu, que tem essa deficiência, infelizmente, não por culpa deles, mas por culpa do Estado. Como é que essas pessoas vão ter acesso ao INSS dessa forma, só pelo celular, quando às vezes não sabe nem mexer no tablet, não sabe mexer no smartphone, não sabe mexer no computador? Não por culpa deles, porque eles nunca tiveram acesso. Então eu entendo que o INSS tem que fortalecer também o atendimento físico presencial. O atendimento físico é indispensável. Quando eu trabalhei no INSS, boa parte do meu serviço lá, durante 6 anos, eu trabalhei na agência de Pilar. A agência de Pilar, para quem não sabe, era modelo, era exemplo. Lá atuávamos, na época, cerca de 6 servidores. Imagine, 6 servidores para atender a população de Pilar, que é uma população grande, considerável. Isso. Mas o atendimento era feito de forma exemplar. Lá a gente tinha eficiência, qualidade. O cidadão chegava lá, a gente explicava tudo de forma clara. Olha, para você protocolar esse pedido de pensão por morte, por exemplo, para a companheira, você tem que apresentar aqui as 3 provas que na época exigiam, hoje são 2, né? 3 provas para comprovar a união estável na época. Exato. E a gente dava a lista, pode ser aceita tais provas aqui como filho em comum, mesmo endereço, pode ser aceita aqui uma conta conjunta, e dentre outras provas, né, como procuração, como compra e venda de imóvel e por aí vai. A gente explicava isso olho no olho com o segurado, com o requerente. Infelizmente, o que eu percebo hoje é que o INSS, infelizmente, se afastou desse caminho. E quem fica no prejuízo é a população. Eu acho que o INSS tem que voltar mais... quem está na administração, obviamente, né, tem que voltar mais o olhar para esse ponto. Esse olhar social, entender as dificuldades da população. Exato. Colocar mais estrutura tanto para o servidor como para quem está chegando lá para ser atendido com qualidade. Porque não adianta chegar numa agência da Previdência que tem lá 10 computadores, mas às vezes só tem um servidor para atender. E a culpa não vai ser do servidor. Fica bem claro. Eu já cheguei em um dos pontos, que é aquele ali do Estela Maris. Sim. Eu cheguei numa sexta-feira à tarde para ser atendido. Tinha, eu acho que uns 12 guichês. Sim. Tinha um servidor. Absurdo. Então,
Como é que o cara vai? Ele é impossível, humanamente Ele vai ter que fazer impossível. mágica ali para atender o povo. Ele não consegue, entendeu? Bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos a mais um Café Social. Pegue a sua xícarazinha, coloque seu cafezinho e vamos com a gente para esse bate-papo com pessoas especializadas, pessoas voltadas à área e assistência a essa parte social. Como vocês sabem, Café Social tem um condão de ajudar e de desmistificar algumas coisas e de interesse da população mais carente. Então, hoje, como convidado, está aqui um grande advogado previdenciarista, tá? Dr. Caio, seja bem-vindo, tá? E já queria fazer esse convite a você há um certo tempo, mas o corre-corre de todo, né? O corre-corre da gente é complicado. Mas eu estou muito feliz de estar aqui contigo, com a tua presença, e vamos falar aí, vamos tentar ver se a gente consegue demistificar, né, essa coisa que é o BPC Luas, no condão social e a visão disso tudo. Tá joia? Perfeito, doutor Henrique. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite. Café Social é um podcast que já tem um reconhecimento muito grande aqui no estado de Alagoas e está crescendo a nível Nordeste, nível Brasil. Eu já vi várias pessoas muito importantes, de relevância, passar por aqui e a tendência é continuar crescendo, evoluindo, porque traz notícia boa, notícia importante, ajuda a população que precisa, população mais carente, né, que a gente sabe que infelizmente o Brasil e nosso estado de Alagoas tem essa situação, essa dificuldade de pessoas em vulnerabilidade. Verdade. E essa informação aqui é ouro, porque a informação salva muitas famílias. Com certeza. Eu já tive experiência de ser servidor do INSS e hoje atuo como advogado previdenciarista. Vejo a diferença que faz na vida da população uma informação bem colocada. Às vezes salva um BPC Luas, que a pessoa naquele momento não saberia a necessidade de estar atualizando o Cade Único para manter o benefício. Exato. Mas essa informação faz com que ele evite de ser suspenso esse benefício. E a gente sabe que um benefício de salário mínimo numa família carente é a diferença entre a família comer ou não, é a diferença entre aquela criança ter acesso à escola ou não, é a diferença entre aquele idoso ter acesso à medicação ou não. Por isso, eu parabenizo o senhor, doutor Henrique, por essa iniciativa. O senhor é uma pessoa de Deus, uma pessoa iluminada, obrigado, que coloca o social, a importância de estar ajudando as pessoas na frente de tudo, dedica um tempo da sua vida, da sua profissão para fazer isso, muitas vezes de forma gratuita, para ajudar as pessoas que de fato precisam. E eu parabenizo por essa iniciativa de estar com esse projeto tão brilhante que é o Café Social, que de fato está ajudando muita gente. Interessante é que você vai ver a OAB atuante, sim, certo? A OAB atuante, colocando ali um espaço lá na própria OAB para ser atendido ao advogado. Os servidores do INSS. Os servidores do INSS. Então, isso foi super interessante. Eu parabenizo ao Macena, entendeu? Aos martirianos. Os caras estão ali trabalhando em cima disso aí. Verdade. Com uma força, entendeu? Com afinco, para ajudar os advogados, né? Porque a gente tem alguns com experiência, lógico, sim, tá? Como o senhor. Mas nós temos advogados ainda começando, né? E a área previdenciária é uma área muito atrativa para os jovens advogados. Lógico. Estou percebendo que boa parte das pessoas que estão se formando estão buscando a área previdenciária para iniciar a carreira. Lógico. E assim, talvez por uma questão social, sim, espero que seja voltada a isso, importante, porque eu acho que assim, essas pessoas precisam bastante, doutor Caio. Sim, eu tive, no último atendimento que eu tive lá na cidade, não tinha internet, doutor Caio. Complicado. E aí? Eu precisei, na hora de fazer o reconhecimento facial para uma senhora, sim, que ela não tinha noção, ela não tinha celular, ela não tinha noção, e precisava fazer seu reconhecimento facial, e ela não sabia. Então eu precisei botar ela no meu carro, levar até a agência do INSS, na cidade mais próxima, para daí ela conseguir dar o primeiro passo. Se ela não tivesse essa ajuda, ela estaria até hoje sem receber o benefício dela. Absurdo. Estaria na inércia. E aí? Então, assim, é a realidade social, né, que a gente enfrenta. O advogado muitas vezes está na linha de frente dessa batalha, vai na casa do cliente, verifica toda aquela situação social e vê nos olhos do cliente aquela esperança, porque a gente sente muito isso, né, doutor Henrique? É verdade. Quando você olha nos olhos do cliente
e está lá naquela situação de dificuldade que você vê que o cliente está, e ele deposita a esperança em você, Com certeza. você sai dali sabendo que você vai lutar onde for preciso. É verdade. Seja no INSS, seja nas instâncias iniciais da Justiça Federal, primeiro grau, segundo grau, turma recursal, onde for preciso, você vai estar ali defendendo. Com certeza. Defendendo, fazendo sua missão, que é para tentar ao máximo retribuir pela confiança que foi depositada. É uma coisa que eu digo sempre aos clientes. Quando fecho o contrato, eu aperto a mão e agradeço. Muito obrigado pela confiança depositada em nosso escritório. Porque assim, você sabe, né? Conseguir cliente hoje é muito difícil. Lógico. E uma pessoa chegar no seu escritório, sentir a confiança no seu trabalho e depositar ali aquela confiança, é muito gratificante para a pessoa. Mas aí também, doutor, peraí, sem demagogia, o senhor tem uma expertise muito grande, você tem uma lisura, o senhor é uma pessoa que todos, não é você que está falando, as pessoas que passaram por aqui falaram bem de você. Graças a Deus. Então, assim, é fácil acreditar no advogado que tem essa vontade, essa generosidade, essa forma de tentar entender e de buscar. Porque muitos falam, e até os advogados que passam por aqui, os estagiários, os novatos, Sim. eu costumo dizer a ele, não trabalhe pelo dinheiro, meu irmão. Sim, é verdade. É consequência, né? É consequência. Trabalhe pelo amor à sua profissão. Verdade. Por amor àquela pessoa que você vê no final, doutor Caio, eles chorarem, vários choraram, dizendo, doutor, Verdade. o senhor conseguiu trazer vida para minha família. Representa muito. O direito social, né, que a gente está aqui nesse podcast Café Social, que engloba previdenciário, trabalhista, questões assistenciais. O direito social é um direito muito interessante, principalmente na nossa realidade aqui. Verdade. A gente pega o estado de Alagoas, a maior parte da população alagoana, infelizmente, como você bem sabe, todo mundo sabe, né, obviamente, é uma população que precisa desse cuidado, do cuidado assistencial. Porque a sociedade em si só vai evoluir se tiver o mínimo existencial que a gente chama, para a partir daí pensar em outras coisas. Uma família que está numa dificuldade financeira só vai pensar na possibilidade daquele filho ter um nível superior, ser um doutor, ou a profissão que ele buscar, independente de profissão diária, o que realmente agrade ele, mas ele atinge o sonho dele, só vai ser possível se o básico estiver suprido. Porque não tem como pensar em ter uma profissão no futuro, qual seja a profissão, se você não tem um mínimo, ali não tem comida, não tem medicação. Então, essa visão social, e eu acho muito bom que está crescendo muito aqui no Estado, a advocacia previdenciária é a linha de frente, essa visão social faz muita diferença. Eu incentivo que colegas participem, atuem na área previdenciária, tenham interesse, porque é uma área muito nobre, porque de fato vai fazer muita diferença. Eu iniciei na área previdenciária, só para deixar aqui registrado, em 2011 a estudar. 2011 eu peguei meu primeiro livro de direito previdenciário. Eu estava saindo da universidade, lá da UFAL, né? Acabou a aula, estava lá na porta, na universidade, aí tinha um cidadão lá vendendo livros. Aí eu peguei, não, vou dar uma olhada aqui, aí o pessoal começou a falar de concurso do INSS. Não, concurso do INSS... direito previdenciário que cai é a principal matéria. Peguei esse livro, não, vou comprar aqui e vou estudar. Comecei a estudar, a me interessar. Depois fiz um cursinho, né, na época com o professor Marcelo Lima. Isso, o Marcelo Lima é fantástico, é brilhante. Para mim é o maior nome aqui do Estado, direito previdenciário, o maior conhecimento previdenciário, um dos maiores nomes aqui a nível Nordeste Brasil, é o Marcelo Lima, realmente é diferenciado. Aí ele foi meu professor no cursinho preparatório e foi meu primeiro gerente do INSS. Foi o cara que chegou lá e disse, Caio, eu vou lhe ajudar aqui a você entender como funciona o INSS, lhe mostrar o caminho do INSS, o caminho do bem, o caminho que funciona. Entendi. E eu devo muito a ele, assim, porque foi um cara, foi basicamente meu mentor, meu gestor dentro do INSS, me ajudou demais. Aí foi aí que eu comecei a me aprofundar no previdenciário, a ter essa necessidade, porque servidor passou, não pode se acomodar. Já estou com o meu cargo público. Exato. Não. Tem que estar estudando para manter a qualidade do serviço. Até porque as IN mudam, né? Exatamente, as IN se atualizam. São atualizadas. O que eu acho fantástico do direito, doutor, é essa capacidade de mudar sempre. E o advogado tem essa obrigação, está sempre estudando. Porque o advogado que para de estudar, cada dia que passa ele se torna
menos advogado. Com certeza, com certeza. E de sorte na sua colocação, que eu achei, que eu também penso desse jeito e ajudo muito. Muitos hoje estão aí na advocacia, passaram pelo escritório, tá? Sim, maravilha. Então, assim, eu incentivo. Eu acho que o sol nasce para todos. Verdade, tem tá? espaço para todo mundo. Tem espaço Pra para quem se todo dedica, mundo. tem. Você só precisa, eu só peço a eles e explico a eles que sejam honestos, que procurem fazer a coisa com Essencial. lisura, tá? Procurem ser verdadeiros com seus clientes, entendeu? Para que eles consigam crescer. E quando eu vejo alguns nomes aí que já estão se destacando, eu fico muito feliz com isso. Maravilha, tá? maravilha. É uma coisa que eu passo muito para a nossa equipe lá no escritório, né? Entendi. Faço reunião individual, faço reunião de grupo, mas eu foco muito nas reuniões individuais para ter esse olho no olho e dizer, olha, você tem capacidade, você tem potencial. Eu vejo você, hoje você tem 20 anos, 21 anos, 22, está estudando, está na universidade, está na faculdade, bora lá, está no SESMAC, está na FITS, está na UFAL. Você já é um vitorioso, já é um batalhador. Eu vejo sua luta, eu acompanho. Entrego livros, estudo e depois eu pergunto, olha, você estudou o quê durante esse mês? Qual foi a evolução? Eu não vou conseguir mudar a sua vida, não. Quem vai mudar a sua vida é você mesmo. Foque, estude, que oportunidade você vai ter. E você vai ser merecedor do que você conquistar, do que você criar. Que bom. E eu entrego isso e falo isso muito para os meus amigos que estão estudando ainda na universidade, na faculdade, que já são advogados, que querem entrar na área previdenciária, que a oportunidade de fato existe. E é como você colocou muito bem, doutor Henrique. São pilares básicos. Esforço, honestidade, transparência. Isso. Tudo isso você conquista no médio e longo prazo. Lógico. Infelizmente, uma das coisas que eu vejo muito e que dificulta a advocacia é a ansiedade. É verdade. Hoje em dia a gente está no mundo de rede social que tudo é no estralar de dedos. O cara compra uma casa assim, ó, estralando o dedo. O cara viaja para a Europa assim, ó, estralando os dedos. O cara fica milionário rápido. É. E isso chegou na advocacia, infelizmente. Essa ilusão, essa mentira. É verdade. Infelizmente, muitas pessoas que passam lá o tempo na rede social acabam deixando de estar focando no que deveria e acabam muito tempo na rede social, acabam consumindo essa informação de forma incorreta e acaba chegando a acreditar nisso, gastando muito dinheiro com promessas de cursos que vão fazer em 5 dias você começar da advocacia do zero para milionária. Isso é um prejuízo muito, muito grande. E você sabe, doutor Rico, o senhor sabe muito bem que a advocacia se constrói com longo prazo, com credibilidade, com passo a passo, com luta e batalha. É muita batalha. Eu já tenho 20 anos nessa luta. Assim, hoje, para chegar a alguma coisa, entendeu? Eu costumo dizer que eu estou aprendendo sempre. Certo? Sim, verdade. Toda hora eu estou aprendendo com alguém. E aí, costumo dizer que, mesmo os novos, eu nunca... Costumo dizer a você assim, que ninguém pode subestimar ninguém. Verdade. Tá? Porque às vezes você vê o cara novinho, mas o cara está com muito sangue nos olhos, como você chegou no INSS. Sim, entendeu? sem dúvida. Então isso é natural. Agora, o que esse encurtar de caminho é que muitas vezes Prejudica. atrapalha a vida deles. Demais. Porque assim, olha, quando eu comecei, eu carregava pasta, certo? Eu levava, eu ia para o fórum de ônibus. Na luta. Eu tinha que... Então, assim, nada para mim foi... Eita, desculpa. Meu primeiro cliente que a gente atendeu foi no shopping, na praça de alimentação. Aí. A gente atendeu o primeiro cliente, eu e minha sócia e hoje esposa, Certo. doutora Kelly. Duas sociedades, né? Duas sociedades em casa já. E no trabalho. Mas graças a Deus dá muito certo. Que a gente bom. se alinha e dá certo. Mas o nosso primeiro cliente que a gente atendeu foi uma amiga dela. Na época foi direito do consumidor. Sei. A gente atendeu na praça de alimentação do shopping Iguatemi. Aí. Sim, é uma batalha. Às vezes Lógico. a pessoa vê a estrutura que a pessoa está hoje em dia e não entende o processo, a luta que a pessoa vem ainda passando, né? Porque a gente está sempre em luta. A gente sempre tem as nossas dificuldades, nossas batalhas. E tudo isso leva tempo, leva esforço, abdicação principal. Com certeza. Muitas vezes a gente deixou de viajar, deixou de comprar outra coisa para colocar no escritório. Lógico. E sabia que fazia parte do processo. Exatamente. Natural. Exatamente. Comprar uma impressora melhor, comprar um notebook melhor, É verdade. investir no ambiente, na estrutura.
Isso faz parte de quem está na advocacia, de ter essa visão, saber que vai ter que ter um esforço, uma abdicação, para lá na frente estar colhendo os frutos. Com certeza, com certeza. Meu amigo Caio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Eu agradeço. Espero que você possa vir mais vezes. Venho tá? sempre, estarei aqui. Contribua com essa questão do social. Maravilha. Peço em Deus, assim, fiquei mais feliz ainda em saber que você consegue trabalhar junto com a sua esposa. É muito bom. Então, eu digo, você é um cara diferenciado. Obrigado, Tá? obrigado. Você é um cara diferenciado. Você é um cara fora da curva. Então, assim, parabéns, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Te agradeço bastante, entendeu? E espero que você possa voltar. Tá joia? Com fé em Deus. Doutor Henrique, eu que agradeço pelo convite. Para mim é muito, muito gratificante estar aqui no podcast. Café Social já é um podcast reconhecido no Estado, está crescendo e a tendência cada vez a atingir novos patamares. O podcast aqui já passou pessoas muito importantes na área previdenciária. É importante que eu falo no conhecimento, na lisura, né, na honestidade, na transparência, pessoas que têm nome reconhecido e serviços prestados para a sociedade. Isso. É um podcast que já é referência. Eu parabenizo o senhor pela iniciativa. Obrigado. É muito importante que pessoas pensem da forma como o senhor está pensando, em colocar um dia que o senhor coloca totalmente voltado para o social, para servir a população, servir a Deus. Eu lhe parabenizo mais uma vez e agradeço por esse convite. Para mim é muito, muito gratificante estar aqui participando com você e coloco meu nome à disposição aqui sempre para ajudar quando for preciso, nos seus projetos. Eu estou sempre à disposição aqui. Pode contar comigo, viu? Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. E vá em paz, tá? Uma sexta-feira e um bom final de semana para você. Obrigado mesmo. Vai mais.